e que não foi só uma expansão universitária numérica, quantitativa, né? Foi também uma expansão de ideias, de propostas de curso, etc. E o Comunica nasce como uma espécie de demanda desse movimento, né? Ele nasceu como uma necessidade de pensar a dimensão comunicacional dos dizeres da perspectiva das inscrições linguísticas, né? Do conhecimento linguístico. A capa do site abre no blog. Então, essa ideia da constituição de um banco de dados permanente que vai atualizando todo mundo de um geralzão, de modo que a sua pesquisa sempre esteja na relação com esse todo, ficou sendo metodológica mesmo, né? Porque a gente receberia em 2017, em 2016 a gente já estava organizando, uma coisa importantíssima, que é o terceiro fórum, um fórum aberto, inclusive em termos de comunicação, a profissionais não acadêmicos, porque a ideia é esse dentro e fora, tudo bem, vamos chamar de dentro e fora, porque a gente consegue definir o que é um dentro e o que é um fora da universidade. Mas o Comunica, então, se instala de vez, ao receber esse fórum, nesse limiar. Mas uma consequência importantíssima foi o nascimento de um laboratório, o LabEP, constituir um laboratório que abriga esses grupos, manter a diversidade dos grupos, porque a ideia não é uma convergência plena de bibliografias nem de agendas, mas é que a gente assuma, de uma vez, a perspectiva proposta em 2010 com o Manifesto das Humanidades Digitais. E a gente está fazendo isso, Humanidades Digitais. É uma preocupação que já estava lá no nascimento, mas que ficou claríssima, com a dimensão material da inscrição dos enunciados. A circulação do discurso está inteiramente ligada à materialidade em que ele se inscreve para circular, ao circular, estando circulando. É difícil até saber se dá para usar uma preposição que é junto, né? E aí a gente tem lido um cara chamado Regis Debray, ele vai definir um medium como sendo um objeto técnico que funciona como um vetor de sensibilidade que aponta para uma matriz de sociabilidade. Temos também a construção de um ethos discursivo que autoriza a ferramenta de pesquisa como um oráculo pós-moderno. E aí eu fiz uma pequena construção, uma brincadeira, né, desse oráculo sendo construído para refletir sobre o processo de hierarquização e silenciamento de certos discursos na rede. Obrigada. Eu vou entender a exposição como mediadora entre o museu e o visitante. Então, a pesquisa vai procurar estudar como que a curadoria da exposição, ela vai, ou seja, a produção e a edição do texto, a montagem das salas, a escolha dos objetos do acervo, como tudo isso vai caminhar, vai ser significativo e vai caminhar para a produção do método discursivo do museu. Então, a forma como ele vai se mostrar, sendo ele um museu paulista, de cidade, histórico colaborativo. Basicamente isso. Eu poderia dizer que é uma continuação do meu mestrado. Eu estudei o processo de constituição do livro Dois Irmãos, do Milton Ratum. Eu continuo no mesmo espaço, mas, digamos, em uma posição distinta. Eu estou estudando agora sobre a formação de autoria, ou seja, a questão do alfa, que é um conceito que o Magno traz. O meu trabalho, eu vou fazer um recorte dentro do contexto de redes sociais, da naturalização dessa palavra horrorosa, que é a opressão. Como essa palavra tem sido naturalizada, assimilada e atravessada como, em nome de uma filiação político-partidária, que nós sabemos muito bem qual é, dispersada por toda a rede como se fosse algo bom, como se fosse algo não passível de crítica, né? Muitos adolescentes assimilam essas leituras como oficiais, né? Então, no começo ainda tem bastante coisa para acontecer. Obrigado pela atenção. O objeto do meu estudo é esse livro que eu estou mostrando para a câmera. Depois eu posso passar. Se trata de uma antologia de literatura fantástica que foi organizada por 3 argentinos. Em 1940 ela foi lançada pela primeira vez e só agora em 2013, 73 anos depois, ela foi lançada no Brasil. Num objeto editorial muito diferente, com características materiais muito diferentes daquela dos anos 40. O meu grande desafio é que o discurso literário, como diz Manguinot,
um discurso paratópico, né? Ele se faz num jogo entre um lugar definido e um não lugar, que é suspenso. E uma das consequências disso é o apagamento dos processos editoriais que constituem esse objeto, né? Eu trabalho estudando imaginário de língua e de cultura em materiais instrucionais de português e língua estrangeira, de circulação atual. E para fazer isso, eu analiso e levanto, né, alguns regimes discursivos que condicionam a produção de sentidos desses objetos editoriais. Eles são uma formalização material que porta discursos, né? Eu só consigo fazer essa análise no imbricamento da materialidade linguística, então do que aparece ali no fio do discurso, com o suporte material, né, o suporte onde isso se inscreve, e as injunções históricas. E aí no slide eu trouxe um exemplo de um imaginário dentro dos grupos que aparecem nesses materiais, que é desse Brasil Ilha, reterritorializada depois no período na época colonial, e que agora é resgatado na forma de um pré-construído, né, naturalizado. E a ideia dessa minha pesquisa é mostrar como que esse sintagma complexo de vira-latas, que foi produzido por Nelson Rodrigues em 1958, ele passou a circular com muita frequência no período de 2014 a 2016, como forma de mostrar projetos políticos identitários dos anos 90 para os anos 2000, a partir de uma entrevista do Rui Castro, que já é um escritor também de obra famoso também, teve toda uma mediação, uma gestão editorial em torno da obra do Nelson Rodrigues e desse sintagma complexo de vira-latas, que ele estava um pouquinho escondidinho, né? Deixar de lado. Em 2000 ele passou a circular com mais frequência, porque a editora Companhia das Letras passou a circular esse sintagma numa coleção, né? Em 2014 e 2016, porque tem a ideia da Copa do Mundo, 2014, né? Que houve uma certa frequência, em 2016 por causa das Olimpíadas, né? Sobre autoria na comunicação científica. Então eu trouxe esse slide que é bastante representativo do cenário atual que a gente tem de comunicação científica, que tudo é ranqueado, tudo é numerado, e eu estudo 4 revistas para analisar a gestão da autoria. A grande dificuldade dessa pesquisa é a coleta, né, reunir um corpus, porque é um material de difícil acesso. Eu olho os textos em processo editorial e isso é muito difícil das pessoas quererem expor esse processo, mas estou finalizando aí uma pesquisa então que tem pesquisa de campo. Minha pesquisa é perseguir a sintagma transparência, porque a minha hipótese é que ela é uma fórmula discursiva e estou tentando observar como transparência explode, né? Ela se torna obrigatória. E aí eu trouxe algumas instituições bem consagradas, né, internacionalmente, como a Transparência Internacional, que ela também propõe medidas de como os países podem se tornar transparentes, tem até um mapa, né, com os critérios que não são transparentes. Mas assim, eu estou tentando observar como ele está circulando, né, de acordo com 4 critérios da Krieg-Planck. Isso constituiu em analisar quais discursos foram preferidos pela comunidade acadêmica no grupo do Facebook, por posts e comentários, sobre o ocorrido em maio deste ano, que foi quando a reitoria anunciou que o valor da refeição do RU ia passar de R$ 1,80 para R$ 4,00. Aí, movimentos estudantis se posicionou contra isso e usou como estratégia ocupar os prédios da reitoria do campus de São Carlos e de Sorocaba, o que gerou uma ação policial extremamente agressiva até, de reintegração de posse do prédio e o processo de 7 estudantes. E nisso eu percebi que existiam 3 discursos principais circulando: um pró-movimento estudantil, caracterizado como ocupação, o contra, caracterizado como invasão, e um que buscava uma neutralidade, como se fosse possível, chamando de tomada de posse. Também foi possível perceber que, como um mídia usado para análise foi o Facebook, não existia o tempo do falante pensar e refletir naquilo que ele ia falar. Assim, era uma discussão, a comunicação, num momento polêmico, a discussão tinha que ser feita rápida e tinha um sentimento que todo mundo precisava falar sobre aquilo. Foi isso. Busca analisar a palavra ciência na revista Pesquisa FAPESP, para entender então como ela vai se discursivizar e como a ciência vai ser constituída ali naquele material. A revista ela é editada pela FAPESP, uma das maiores fundações de amparo à pesquisa do Estado de São Paulo e do Brasil,
E no meu corpus eu trabalho com todas as edições publicadas desde 1995, aproximadamente 270 edições, procurando entender então esse jogo do material relacionado com o institucional e como isso vai se dar, de uma maneira resumida. Eu trabalho com o S, que eu não trouxe, mas eu espero que as fotos ajudem ali, que é essa caixa, que tem um livro antigo dentro. Esse livro é cheio de escritos em volta das páginas e cheio de anexo dentro, fornecido pelas pessoas que escreveram nas mãos. Eu trabalho com noções de gestos, medium, interlíngua, propriedade, para tentar, ou melhor, pretendo mostrar como a margem está na margem, mas no S ela não é marginal, ela é, na verdade, o centro do que acontece aí. A gente está pensando fundamentalmente no tempo presente e em processos. A gente mostrou vários vetores de sensibilidade apontando para distintas matrizes de sociabilidade. Né? O grupo decidiu que deveria encerrar essa apresentação com a leitura de um texto de posicionamento. No dia 12 de maio de 2016, a presidenta legitimamente eleita por 54 milhões de brasileiros foi destituída por meio de um impeachment sem crime de responsabilidade. Golpe. No mesmo dia, o presidente interino anunciou 22 homens brancos indicados como ministros, fato registrado em foto histórica que inaugura um regime político oposto àquele aprovado pelo voto popular. De lá para cá, vivemos o desmonte estratégico dos direitos trabalhistas, das universidades, de políticas que priorizavam relações com países vizinhos. Como grupo de pesquisa que reflete sobre processos de mediação no mundo contemporâneo, é nosso dever denunciar as manobras discursivas impetradas pelos meios hegemônicos de comunicação e por um setor do judiciário que pavimentaram o caminho do golpe e o sustentam ainda hoje. Pensar sobre os sentidos do político, tornados turvos, aproximados de algo impuro e quase proibitivo. Observar atentamente o esforço para despolitizar a política, passando por sua tecnização, que imprime um efeito de neutralidade exatamente onde posicionamentos ideológicos se impõem com mais força por meio de pré-construídos. Trata-se, afinal, de abordar problemáticas que se põem como cruciais não só aos pesquisadores e profissionais da linguagem, como a qualquer cidadão que assuma sua condição de partícipe na construção social e política das comunidades em que vive, isso é, sua condição irredutível de interlocutor. Não há neutralidade possível. Silenciar diante dos atuais ataques ao Estado de Direito é ser conivente com o desmonte estratégico da jovem democracia brasileira. Retomando a proposição de Roger Chartier, na mesa inaugural desse evento, não exercemos nosso papel cívico se não combatemos representações inventadas com o objetivo de confundir e impor um discurso único que favorece tão poucos. Não há democracia possível. É isso.